restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Ah, não posso cantar. Gente, eu ia acabar fazer um dueto aqui agora. Eu ia acabar, olha bem que eu tenho vontade. Sabia que eu tenho um sonho de ser cantora, mas Jeová falou, não, minha filha, você só vai cantar no chuveiro. Deixa só no sonho, né? Deixa só no sonho, vai apresentar, vai pregar minha palavra, mas cantar não. Ai, gente, olha, essas músicas, esses louvores são muito abençoados. Amém. Abençoaram uma geração, né? Até hoje, quando toca, as pessoas são tocadas pelo poder de Jesus. Essa canção tem mais de 10 anos. Eu não me lembro de ter deixado de cantá-la ao longo desses anos todos. Assim. Todo lugar que eu vou, eu tenho que cantar essa, cantar Deus de Promessas, cantar Marca da Promessa, olha pra mim, sei lá. Porque são canções que, de fato, marcou uma época para a vida de muitas pessoas, Sim. né? Então, esse tipo de canção não é aquela canção de um CD, assim. São canções que ficam para a vida, e eu, sinceramente, nem as considero minhas, assim. Foram canções do céu que Deus resolveu nos entregar naquele momento, assim. Por isso que eu falo delas com muita tranquilidade. Essa canção Restitui é uma dessas canções. Tem N testemunhos dessas canções, de conversão, de cura, de tanta coisa. Tipo, não tem como, acho que aqui na Terra, né? Você só vai saber dos milagres que Jesus operou na vida de tantas pessoas só quando você for pro céu. Exatamente, mesmo. Porque foram tantas pessoas curadas, tantas famílias restauradas através dessas canções. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me e leva-me às águas. Oh, lava-me, Senhor, lava-me, e refrigera, diga que o tempo que rodado foi. Eu comecei a cantar com 8 anos de idade, mas comecei a compor com 17 para 18 anos de idade. Foi quando eu entendi o meu chamado, o meu ministério. E aí eu comecei a compor. As primeiras canções, assim, nem eram as melhores canções, porque no início, né, você está compondo com começando, você não sabe ainda direito fazer a coisa. Então não eram boas as canções. Mas a gente foi evoluindo, até que Deus começou a nos dar essas canções. Eu digo que compor, para quem tem um chamado ministério, é como alguém que está cavando um poço. As primeiras águas são barrentas ainda, mas se você continuar cavando, você vai encontrar água mais limpa, né? Vai encontrar água mais limpa. A Bíblia fala em Isaías que o Senhor nos daria riquezas encobertas e tesouros escondidos. Tudo aquilo que é de mais precioso está escondido, você tem que procurar, você tem que cavar, você tem que, né, demanda tempo e tudo mais. E no ministério é a mesma coisa, né? A gente vai se aprimorando cada vez mais, né? Tem que estudar, né? Para você ser um bom compositor, você tem que orar bastante. Com certeza, ler muito a Bíblia. Ler muito a Bíblia, você vê que as suas canções, os seus hinos são Bíblia pura, né? A palavra de Deus pura. Então, tem que estudar. Você aí, compositor, tem que ler a Bíblia, meu filho. Não é só esperar com a caneta na mão, com o caderno. Não basta ter o chamado, assim, não basta ter o talento. Você precisa se preparar para isso. Eu digo relacionado a isso, assim, por exemplo, quando a igreja primitiva começou, era importante ter alguém na frente como Pedro, que era um cara para frente, um cara cheio do Espírito Santo, mas era um cara para frente e tudo mais. Só que quando o evangelho precisou ser pregado para o mundo, assim, Pedro já não reunia as qualidades, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele já não reunia todas as qualidades para que o evangelho fosse para o mundo. Deus teve que usar Paulo, que sabia falar vários idiomas, né, que viajava e tudo mais. Então, assim, quanto mais a gente se prepara, mais Deus pode nos usar para o ministério. É verdade, desse jeito. Você fez parte do grupo... Dos dois grupos, Trazendo a Arca e Toque no Altar. Toque no Altar e Trazendo a Arca. Conta um pouquinho pra gente, rapidamente. A gente sabe, aconteceu, né, tantas coisas que você saiu do Toque no Altar, depois você voltou para a igreja, para o Ministério Apacentar. O qual você continua até hoje. Até hoje. Tem tem um culto na sua liderança. Nas terças-feiras. Conta pra gente como que foi essa saída, a sua volta, o que aconteceu. Vou tentar resumir aqui. Deus deu start no nosso ministério para o Brasil ali na Apacentar. Né? A gente
de 2002 a 2003 foi um período muito intenso nosso, de muita oração. A gente ia para lá todo dia, de 6 a meio-dia, todo dia, dentro de uma salinha, orando, adorando, buscando. E aí Deus começou a nos dar canções, e aí as canções geraram os CDs do Toque no Altar. Começou o Toque no Altar, a gente lançou o primeiro CD no final de 2003, o Toque no Altar aconteceu em 2004, aí foi 2005, 2006, foi uma coisa assim, muito grande que Deus fez conosco, talvez até maior do que aquilo que a gente podia suportar no momento, do nosso preparo, né? E aí, em 2006, a gente, alguns desentendimentos ministeriais com a igreja, né? Porque o ministério era da igreja, nos fez sair da igreja. E a gente começou o ministério Trazendo a Arca. Eu entendo que, apesar de, na época, a gente entender que tinham motivos para aquilo acontecer, mas houve muita imaturidade da nossa parte. Eu vou dizer da minha parte, sem colocar mais ninguém, assim. Houve muita imaturidade da minha parte. Eu acho que poderia ter lidado com aquilo de uma outra maneira, mais madura, mas na época eu não entendi. Fiquei 3 anos fora da igreja. Mas nesses 3 anos, ainda que Deus começou a nos usar com o Ministério Trazendo a Arca, que é um ministério que até hoje existe, é uma bênção, o Ministério Trazendo a Arca, mas eu entendi a minha necessidade de voltar para a minha igreja, porque antes de ser um ministro do louvor para o Brasil, eu sou ovelha de uma igreja. Eu acho que os meus frutos têm muito a ver com o tipo de solo que eu estou plantado, assim, e eu entendia que apacentar era o meu solo, era a minha terra, para eu estar plantado, tanto eu quanto a minha esposa, e aí a gente decidiu voltar para apacentar. Muita gente não entendeu, né, essa nossa volta, mas eu entendia que era um propósito do Senhor voltar. A gente voltou, então nesse período a gente tinha o Toque no Altar, que era da igreja, depois o Trazendo a Arca, que era um ministério extra-igreja, né, que, como eu disse, que existe até hoje, fique bem claro isso. Mas depois, ao voltar para apacentar, então a gente começou a trabalhar com o nosso ministério solo, assim, ou talvez familiar, eu e minha esposa, gravando os nossos CDs solo, mas direto envolvido com a igreja local. Hoje a gente, às terças-feiras, toda terça-feira a gente está na nossa igreja trabalhando no culto de adoração e adoradores, voltado para essa área de louvor e adoração. E eu entendo muito claramente a importância da igreja local no ministério que seja extra-local. Nosso ministério é um ministério para o Brasil hoje, mas eu entendo que nosso ministério só terá respaldo para o Brasil se nós estivermos plantados num lugar, dando frutos num lugar, sendo ovelhas de um pastor, sendo ministrados num lugar. Gente, nós vamos para um rápido break. Ai, não quero que o programa termine, nós estamos indo para o último acabando. bloco. Tá acabando, não saia daí, porque já já a gente volta. Deus é aliança, Deus. Eu quero mais, mais.